Veja, Dani, eu acho que no Brasil se criou uma gramática que é uma gramática que não dá para fazer nenhum enfrentamento. Então existe sempre uma justificativa para dizer que não dá para enfrentar nada. Então são inclusive argumentos circulares, que é assim: não dá para pautar isso porque a mídia burguesa é muito poderosa, mas o governo está financiando a mídia burguesa, né? A Rede Globo voltou a liderar as verbas de publicidade do governo federal. Não, mas tem que financiar a mídia burguesa porque senão ela vai atacar o governo. Mas ela já está atacando. O Jornal Nacional ontem falou que o governo Lula teve reunião com o Comando Vermelho. Isso é um absurdo. Estadão ontem falou isso. Sabe, tipo, reunião com o Comando Vermelho. Aí sai a matéria, que ela tira um print e fake news para rodar em todas as redes bolsonaristas do Brasil. Então, mas não dá para fazer, por exemplo, a privatização de presídios. Gente, isso não passou pelo Congresso. O decreto presidencial 11.498 é, como diz o nome, decreto presidencial. O BNDES está apoiando a privatização de presídio. Isso não passa pelo Congresso, dizendo a presidência do BNDES. Acabou de sair, Daiane, semana retrasada, uma carta de 157 entidades, inclusive sindicatos ligados à CUT, em sessões sindicais da CUT, como a CUT do Paraná, criticando o governo Lula, dizendo que o governo Lula estava dando continuidade à política do Temer e do Bolsonaro de usar o BNDES para privatizar o regime de águas e saneamento básico. Isso não passa pelo Congresso, isso não passa pelo Arthur Lira. Isso é uma decisão da presidência do BNDES, o senhor Luiz Mercadante. E a gente pode dar 300 mil exemplos de decisões que não passam pelo Congresso, que não passam pelo Senado, que não passam pelo STF, são decisões da presidência, e que é o governo que está encampando pautas liberais. A gente não vai criticar, não, a gente não vai fazer debate, não. Veja, é verdade que durante o governo Lula 1 e 2, a vida da população negra melhorou, mas também é verdade que durante o governo Lula 1 e 2 foi a maior escalada de encarceramento da história brasileira, com a nova lei de drogas aprovada em 2006, com o apoio do governo Lula. A Pastoral Carcerária, que é uma organização ligada à Igreja Católica, com vínculos históricos com o PT, diz que, do ponto de vista de política de segurança, o governo Lula e o governo Dilma foram mais repressivos e encarceradores que o governo FHC. Pastoral Carcerária é o quê, gente? Ela é antipetista? Tipo, brincadeira. Então, assim, se a gente não consegue enfrentar nada, se a gente não consegue mudar nada, é melhor morrer, galera. É isso mesmo, não dá para enfrentar nada. Veja, eu não estou dizendo que o Lula tem que fazer uma revolução. Eu não estou dizendo que a gente tem que derrubar o Estado burguês amanhã. Eu gostaria muito de ver uma revolução no Brasil amanhã. Mas veja, o questionamento é isso mesmo? Não dá para enfrentar nada, não dá para comprar nenhum enfrentamento, não dá para comprar nenhuma briga, não dá para lutar, para mudar a correlação de forças, para ganhar opinião pública, para nada. Porque isso é a lógica que aparece. Não, mas temos minoria no Congresso. Sempre tivemos. A esquerda nunca teve maioria no Congresso. A gente conquistou a criação da Petrobras com minoria do Congresso, a criação da Eletrobras com minoria do Congresso, a criação do SUS com minoria no Congresso, a criação dos direitos sociais da Constituição com minoria no Congresso, a criação das universidades públicas com minoria no Congresso, a criação das cotas com minoria no Congresso. A gente nunca teve maioria no Congresso Nacional. Não, a correlação de forças é muito difícil. É verdade, mas assim, Daiane, eu vi, você viu, no começo do ano, que Lula passou 4 meses criticando o Campos Neto, todas as pesquisas de opinião, inclusive do Datafolha, colocavam que 80% do povo brasileiro concordava com as críticas de Lula ao Campos Neto. A gente não viu isso. Foi toda a mídia burguesa defendendo a política do Banco Central. O Lula foi para o debate público e conseguiu ganhar a opinião pública. Não foi, gente. Isso aconteceu esse ano agora. A gente viu. Então, assim, a disputa dá resultado, certo? Agora, o que eu não acho que seja nada fácil, não. Pelo contrário, sabe? Eu, inclusive, lembro constantemente do que é o imperialismo, do que é o golpismo na classe dominante. Eu, por exemplo, Daiane, nunca tive seduções com a Rede Globo, né? Teve gente que, por causa do governo Bolsonaro, parece que esqueceu qual é o papel da Rede Globo, parece que esqueceu o papel da mídia burguesa. Eu continuo defendendo fechar a Rede Globo. Mas os bolsonaristas falam a mesma coisa. Foda-se, eles falam pelos motivos errados. Eu falo antes. Porque eu sigo a linha do querido Brizola. Então, antes de bolsonarismo existir, eu estava falando que a gente tem que rever a concessão da Rede Globo e democratizar a mídia. Percebe? Eu lembro dessas coisas. Agora, o que eu não consigo naturalizar é essa lógica que não dá para enfrentar nada. Porque, assim, para que serve quem se diz de esquerda? Me parece que é para produzir melhoras substantivas e duradouras na vida da classe trabalhadora. Perfeito? No mínimo, assim, sem entrar num debate mais profundo sobre o conceito de esquerda. Se a gente parte de uma lógica política que não dá para fazer nada, que não dá para enfrentar nada, que não dá para comprar briga nenhuma, a gente está assumindo que não existe esquerda no Brasil. Que existe uma ala direita
que odeia pobre e existe uma ala direita, a gestora do neoliberalismo, que gosta de pobre, e aí vai se preocupar um pouquinho com o pobre. É isso? É a dinâmica Partido Democrata, Partido Republicano, porque não é possível que a gente naturalize uma lógica que, nos mais de 30 anos da nova república, a gente está na quinta presença progressista e que não teve uma reforma, pô. Políticas públicas importantíssimas, Bolsa Família, política de cotas, e por aí vai, perfeito, mas não teve uma reforma. Na quinta presidência, o Brasil continua com a maior taxa de juros do mundo. O Brasil tem a maior concentração de renda e riqueza do mundo. 5 bilionários têm mais riqueza que 100 milhões de brasileiros. 50 empresas consomem água equivalente para abastecer o consumo de 93 milhões de brasileiros. O Brasil tem a maior concentração fundiária do mundo. O Brasil tem um dos maiores monopólios de mídia do mundo. O Brasil tem o maior grupo de educação privada do mundo. É sério, não dá para mudar nada. Se não dá para mudar nada, aí eu pergunto a vocês, do fundo do coração, sinceramente, vocês estão dizendo que o povo brasileiro está condenado. Se a gente não consegue pautar a reforma agrária, se a gente não consegue pautar a democratização da mídia, se a gente não consegue pautar a reforma tributária de verdade, se a gente não consegue pautar um enfrentamento ao rentismo, se a gente não consegue pautar uma política ambiental que realmente combata o latifúndio, a mineração, o agronegócio e etc, vocês estão dizendo que esse país nunca vai ter mudança. Se nunca vai ter mudança, a gente vai estar indo bovinamente para o buraco, para a tragédia. É isso mesmo que vocês querem condenar o Brasil? A gente nunca pode enfrentar nada e, portanto, a gente vai viver eternamente com menos pior, com esse país condenado a ser um país riquíssimo, cheio de potencialidades, mas um país que tem 30 milhões de pessoas passando fome, é um dos mais desiguais do mundo, com a maior concentração de renda, riqueza e propriedade do mundo. É isso que vocês querem para o Brasil? Só isso? Eu me recuso a aceitar esse tipo de lógica. Eu quero muito mais para o meu país e para a minha classe trabalhadora.